Abram a Bíblia de vocês no livro de Ruth, no capítulo 4. Livro de Ruth, capítulo 4. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo de número 22, que é todo este capítulo que nós pretendemos usar nessa noite para encerrarmos essa série de mensagens no livro de Ruth, onde nós falamos sobre salvação, redenção, alegria nos campos do Senhor. A você que nos acompanha também através da internet, desejamos a você que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Livro de Ruth, capítulo de número 4, todo o capítulo eu farei a leitura, apenas acompanhe com a sua Bíblia aberta. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom.
Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naazon, Naazon gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esta é a transcrição da história de amor do livro de Ruth. A história das histórias, a mais perfeita história. A história que começa com uma crise terrível, que leva uma família comum, que tem algumas possessões, no desespero a fugir para a terra de Moabe. Uma história que começa com a morte do patriarca da família e posteriormente com a morte dos 2 filhos, Malom e Quilion. O primeiro capítulo apresenta-nos, portanto, 3 mortes: a morte do pai e a morte dos 2 filhos. Mostra a história dessas 3 mulheres que ficaram ficaram viúvas: Noemi, Orfa e Ruth. Mostra a história de amor e de amizade entre Ruth, a moabita, que voltou para Israel, voltou para precisamente a cidade de Belém, junto com a sua sogra Noemi, demonstrando amor, dedicação, serviço e empenho em acompanhá-la, mesmo numa situação de terrível crise e profunda escassez. Chegando as 2 de volta em sua casa, Ruth se responsabiliza de trazer recursos para aquela família, uma família composta tão somente de uma sogra e de uma nora. Deus abençoa Ruth nesse processo e coloca Ruth exatamente nos campos que pertencem a um homem chamado Boaz. E nesses campos, ela é não só fartamente abençoada por Deus, mas também pela mão de Boaz, que ao conhecê-la, o seu coração fica enamorado por ela. E essa história de amor termina no capítulo 3, com um pedido, uma súplica feita amorosamente por Ruth a Boaz, que ele fizesse o resgate de Noemi, sua sogra, e dela mesma, e que ele também cumprisse o papel de levirato na vida, especialmente dela, para suscitar uma descendência ao seu esposo que morreu sem lhe deixar nenhum filho. 2 papéis muito conhecidos lá entre o povo hebreu, entre o povo de Israel. O papel do resgatador, que é o Goel, aquele que paga as dívidas deixadas pelo irmão, ou pelo cunhado, ou pelo parente próximo que faleceu e deixou a viúva numa situação difícil. O Goel pagava essas dívidas, resgatava a propriedade para que a herança do falecido fosse mantido dentro da família. O Goel era um resgatador, alguém que oferecia esta oferta, esse sacrifício de amor para a manutenção dos seus parentes próximos. O levirato, ou o levir, que é um outro papel conhecido dentro da cultura do povo de Israel, era o papel daquele parente próximo, que suscitava, por exemplo, a um irmão que faleceu, suscitava uma descendência a ele, gerando filhos com a viúva, para que o nome daquele que morreu, caso ele morresse sem ter nenhum filho, o nome não fosse exterminado da cidade e da história. Isso para a nossa cultura ocidental parece algo absurdo, mas para eles era absolutamente normal e fazia todo o sentido na cultura. E especialmente no caso de Noemi, isso não era mais possível por causa da sua idade, porque ela também ficou sem nenhum descendente e nenhum representante de Elimeleque. Mas no caso dela não havia mais solução para isso. No caso dela, ela tão somente precisava de um Goel, um resgatador, alguém que redimisse-a das suas dívidas, das dívidas deixadas nas terras de seu esposo. Mas no caso de Ruth, Ruth ainda era nova. E Ruth precisava não apenas de um Goel, um resgatador das propriedades de Malom e de Quilion, mas ela precisava também de um levir, alguém que suscitasse uma descendência para o seu esposo, que havia falecido lá na terra estrangeira. E é assim que nós chegamos então ao capítulo 4. Existiam 2 parentes próximos que podiam cumprir o papel de Goel e de levir na vida dessas 2 mulheres.
Um deles nós não sabemos o nome, ele é apenas citado aqui como o fulano. Essa coisa de chamar as pessoas de fulano, beltrano e ciclano não é de hoje, isso é muito antigo. Talvez tenha origem até na própria Bíblia. Mas você encontra pela primeira vez na Bíblia essa palavra fulano, logo aí no início. Havia o fulano, que era um parente que poderia resgatar, provavelmente um parente mais próximo do que Boaz, porque ele tem a preferência no resgate, e você tem também a figura de Boaz. Qual o interesse de um parente em fazer isso? Além de cumprir aquilo que era uma tradição e um compromisso familiar daquela época, havia também um interesse comercial. Porque uma vez que essas terras fossem resgatadas, a dívida que aquela família tinha era paga, era resolvida, mas ao mesmo tempo este resgatador, ele poderia se beneficiar dessa terra, uma vez que por uma questão de justiça, normalmente essa pessoa que resgatava tinha direito de usá-la. E comercialmente isso poderia ser algo muito rentável. Mas, especialmente no caso delas, não era apenas uma questão de resgatar. Era uma questão também de ser o levir. E isso implicava numa situação um pouco estranha. Porque, a partir do momento que um descendente do falecido fosse suscitado através desta relação do levirato, este descendente passava a ser o herdeiro de tudo que foi resgatado. Então, a longo prazo, todo aquele empenho financeiro para resgatar, ele deixaria de ser do usufruto do resgatador e passaria ou voltaria a ser herança do que foi resgatado e da sua descendência. E então, nesse contexto, nós iniciamos o capítulo 4 com 2 homens tendo a oportunidade de fazer este resgate e de realizar o levirato. Quando nós iniciamos este capítulo, nós iniciamos com um resgate. O capítulo 4 é o capítulo de um livro do Antigo Testamento, do livro de Ruth, é o capítulo que mais fala sobre redenção e mais fala sobre a obra do Senhor Jesus. Porque este capítulo 4, ele mostra claramente a obra do Senhor Jesus em nosso favor. Nós também, no nosso estado de pecado, no nosso estado de separação de Deus, no nosso estado de calamidade e de perdição, precisávamos também ser resgatados pelo Senhor. E é precisamente o que Boaz vai fazer com esta família, é o que o Senhor Jesus fez por nós. E então esse livro mostra lá no Antigo Testamento, através dessa história de amor, um exemplo da obra completa do Senhor pelas nossas vidas. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e nos tornam endividados para com Deus por toda a eternidade. Porque não há um único ato de justiça que você possa praticar durante toda a sua vida, que seja suficiente para cobrir um pecado seu. Os nossos pecados, eles são cometidos contra o Rei da Glória, o majestoso e poderoso Deus. E o nosso Deus, por ser eterno, por ser infinito, por ser absolutamente grande, transcendente, todas as vezes que nós desobedecemos uma lei de Deus, nós acumulamos uma culpa de um pecado que é do tamanho não do pecador, mas os nossos pecados e a nossa pena é do tamanho de quem foi ofendido, porque normalmente é assim, aliás, sempre é assim. O que mede a gravidade de um crime não é a qualidade de quem comete, mas é a qualidade de quem foi acometido do crime. Um exemplo disso você encontra quando você entra numa repartição pública e você logo encontra lá uma lei transcrita num papel onde está dito: ofender um funcionário público no exercício das suas funções é crime. Por quê? Porque você está ofendendo o Estado ou a federação, porque aquele funcionário no momento de trabalho ele representa o Estado e a federação. Quando você o ofende, você está ofendendo algo que é maior que você. E você vai precisar de um advogado e você vai ter que pagar por causa desse seu crime. Assim também, quando nós ofendemos o Rei da Glória, nós estamos cometendo um pecado contra alguém que é absolutamente, infinitamente maior do que nós. E ainda que você cometesse apenas, e não é o caso, um único pecado ao longo da sua vida, você adquire uma dívida impagável. E o livro de Ruth mostra Noemi e Ruth numa situação de dívidas e de crise financeira impagável para elas. Mas havia alguém lá que podia pagar a sua dívida, que era Boaz. E para nós a boa notícia hoje é que também há alguém que pode pagar a nossa dívida. E ele pagou, e o nome dele é Jesus. Ele é o nosso resgatador.
E o livro de Ruth é sobre isso. E o capítulo 4 é sobre isso, sobre redenção e alegria. O capítulo 4 de Ruth conclui essa história mostrando que houve redenção naquela família e essa redenção trouxe grande alegria. Vejamos isso em 3 partes. A primeira delas, o resgate. Como aconteceu? Boaz reúne com os anciãos na porta da cidade. É curiosa essa história de porta da cidade. Normalmente nós ouvimos falar que as coisas acontecem no centro da cidade. Lá em Belém, o centro da cidade, como em todas aquelas cidades lá da Palestina, o centro é na porta da cidade. Na porta de entrada você entra na cidade no centro. É na porta onde tudo acontece. É na porta onde os casamentos são combinados. É na porta onde os negócios comerciais são fechados. É na porta onde as notícias surgem ou são anunciadas primeiramente. E então Boaz, imediatamente depois de receber o pedido na madrugada feito por Ruth, de manhã ele conversa com Noemi para saber o que realmente havia de dívida, qual que era a situação, quais as terras que eram de Elimeleque, o que ele deixou, por que essas terras estavam sequestradas, qual era a situação. Nós não temos a descrição detalhada disso, mas é óbvio que se ele chega diante destes anciãos à porta da cidade, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Boaz é um homem sábio, nós já lemos sobre isso e vimos sobre isso na história até aqui. Boaz chega à porta da cidade e o fulano vai passando e ele chama o fulano, vem, assenta-te aqui comigo. Imediatamente ele chama também 10 testemunhas, 10 anciãos, venham aqui. É curioso e é bom você saber que naquela época não havia cartório. E não havia onde você fazer registro de documento. Então como é que se fazia um contrato comercial? Como é que você fazia uma escritura de compra e venda? Na realidade não era no papel, mas era no testemunho dos anciãos. Então sempre que você quisesse fazer um negócio, ali na porta você tinha que reunir 10 anciãos, representantes das famílias da cidade. Eles vinham, se assentavam naquela roda e quando o negócio fosse fechado, eles declaravam, somos testemunhas de que o negócio foi feito. E é assim que vai acontecer. Boaz reúne-se então com o fulano, chama os 10 anciãos e veja a estratégia inteligente de Boaz. Sabedoria. Existem 2 situações. Ele apresenta para o fulano a primeira. A primeira é, nosso irmão Elimeleque tinha terras. E essas terras agora Noemi está colocando à venda. E a ideia é um pouco obscura. Nós não sabemos se Noemi queria se desfazer das terras para pagar dívidas, ou se as terras que eram de direito estavam à venda para que alguém comprasse e devolvesse. Essa segunda ideia é a ideia mais provável, por isso que ela estava apelando para um goel, um resgatador. E então ele diz, olha, nossa irmã Noemi, ela tem as terras do nosso irmão Elimeleque à venda, e é necessário que um resgatador compre isso. O que este fulano responde de pronto? Eu vou fazer. Existe lucro, existe compensações aí. E então ele diz, eu vou fazer, eu vou resgatar. E aí vem a sabedoria e talvez até a sagacidade, no bom sentido de Boaz nesse momento. Falou, mas não é apenas ser um goel para elas. Como Noemi já é uma mulher de idade, você não precisa realmente suscitar uma herança ou uma descendência para ela, que é o que provavelmente o fulano pensou. Bom, as terras eram de Elimeleque, Noemi é uma mulher idosa, não tem que fazer o levirato, logo isso não vai ser herança dos filhos de Elimeleque, porque eles já morreram e eu não preciso suscitar mais filhos para ele, até porque não tem como, porque Noemi já é idosa. Mas Boaz diz, mas quando você resgatar Noemi, junto com ela você resgata Ruth, porque ela era esposa dos filhos de Noemi que morreram. E ela é jovem, e nesse caso você precisa suscitar um descendente para Malom, o seu esposo falecido. E o que o fulano respondeu de pronto? Ele disse, aí eu já não posso fazer, porque aí eu vou prejudicar a minha não explica o que é minha, e não é minha esposa, é a minha herança. A ideia é o seguinte, se eu suscitar um descendente, esse descendente vai herdar tudo. Em outras palavras, ele sacrificaria os seus bens, sacrificaria o seu dinheiro, o seu tesouro, para poder resgatar Noemi e Ruth, e depois entregaria tudo para o descendente. E ele diz, isso eu não vou fazer.
E é interessante como na história, muitas pessoas apareceram para resgatar, mas nenhuma delas estiveram realmente dispostas a sacrificar pelo resgatado. O mundo é assim até hoje. Muita gente aparece com oferta de salvação, mas no momento em que você revela que a salvação vai trazer prejuízo para quem vai fazer o resgate, o resgatador desiste. E só houve um na face da terra que não desistiu de resgatar a nossa vida, mesmo sabendo do sacrifício que isso lhe custaria. E esse um foi Jesus Cristo, porque Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida. E o que Ele fez, se você tem acompanhado comigo o estudo na carta aos Efésios, Ele nos tornou co-herdeiros com Ele. Ou seja, Ele pegou a herança que era só dele, e Ele disse, agora essa herança também é de vocês. E é exatamente o que Boaz, então, diante da negativa do fulano, diz: então eu as resgatarei. Eu não apenas vou pagar a dívida delas, mas eu vou me casar com Ruth. E vou suscitar um herdeiro, um descendente a Malom, para herdar tudo aquilo que era dele. E ficar com tudo isso. Eu vou pagar esse preço. Por isso essa história é tão linda. Por isso Boaz é uma figura tão especial no Antigo Testamento. E por isso esse homem entra na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele é um exemplo perfeito da obra do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. E então essa história do resgate tem tudo a ver comigo e com vocês. O resgate foi feito então e foi realizado com sabedoria, com alto sacrifício, com sacrifício pessoal de Boaz e com muito amor. Porque o que move o coração desse homem a fazer todas essas coisas é o amor que ele já nutria. Não só por Noemi, sua parenta, mas especialmente por Ruth, de quem ele estava enamorado. E disposto a pagar um preço altíssimo para se tornar o seu esposo, o seu resgatador. Não é à toa que o Senhor Jesus chama a igreja de noiva, e ele também é o noivo. Todas essas imagens são extraídas dessa história bonita e bendita. Um resgate. Isso aconteceu pela vida de Noemi e pela vida de Ruth, e esse mesmo resgate aconteceu pela minha e pela sua vida lá na cruz. O resgatador de Noemi e de Ruth se chamava Boaz. O resgatador da nossa vida se chama Jesus Cristo. A segunda parte dessa história é um casamento. E esse casamento é um casamento belíssimo. Quando você lê no texto que Boaz então tomou a Ruth como sua esposa, diante daqueles anciãos, diante de todas as pessoas daquela cidade, o texto diz que primeiramente Boaz pediu o testemunho daquelas pessoas. Falou assim: olha, vocês hoje são minhas testemunhas, que eu tomo como esposa a Ruth. Ele queria um negócio oficial e queria que todo mundo soubesse, porque ele não queria perder essa mulher de jeito nenhum. E então ele pede testemunhas. Esse casamento é oficial, esse casamento é digno, esse casamento é um casamento feito com todos os moldes, como manda o figurino, tudo certinho. Não apenas isso, mas diante daquela disposição de Boaz e daquele sacrifício de amor dele, os homens, os anciãos que estavam ali na porta da cidade, abençoaram esse casamento, orando a Deus e pedindo que Deus abençoasse sobre a vida de Ruth e sobre a vida também de Boaz. É interessante quando você lê esta oração, versículo 11, veja: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E veja a oração e a bênção: o Senhor faça a esta mulher, Ruth, que entra na tua casa, como fez a Raquel e como fez a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, Jacó teve duas mulheres, Raquel e Lia, e o Senhor abençoou essas mulheres de forma muito grandiosa, fazendo com que essas mulheres fossem fecundas. E não só elas, mas também as suas servas, que também geraram filhos em nome delas para o próprio Jacó, gerando as 12 tribos de Israel. E ele está dizendo: olha, nós queremos que a sua casa seja como a casa de Jacó. Nós queremos que você tenha muitos filhos e que você tenha uma casa abençoada. Para isso, que a sua mulher Ruth seja como Raquel e seja como Lia. E quanto a eles dizem: e nós queremos que você seja um homem afamado aqui em Belém.
Nós queremos que você seja alguém tão importante para nós como Pérez. Se você lembrar dessa história de Pérez e de Itamar, você vai lembrar que Pérez foi alguém que foi suscitado pelo levirato para Judá. Judá e Itamar, você não tem um descendente, Judá morre, e aí você precisa de um descendente. E então você tem, através da figura de Pérez, que foi o descendente levantado pelo levirato, você tem então todos os filhos que formam essa cidade, que é a cidade de Belém. A cidade de Belém e os povos, as pessoas que estão lá, as famílias que habitam, aquela tribo só existe por causa desse nome abençoado que foi levantado. E então eles disseram, assim como Pérez, que Boaz também seja um homem importante, que ele seja próspero, que ele seja abençoado. E nós vemos que Boaz já era assim, mas o que eles estão pedindo é que Deus faça dele ainda uma pessoa muito mais abençoada. Para Ruth, que da pobreza ela sinta sempre a alegria pela graça de Deus, porque o Senhor a tirou da tristeza e da miséria. Para Boaz, que ele continue a ser um homem abençoado e seja um homem muito mais abençoado e afamado, e muitas pessoas falem dele. É interessante que quando nós pregamos e anunciamos e lemos o livro de Ruth e falamos sobre Boaz e sobre Ruth, nós estamos cumprindo exatamente o que estes homens pediram para a vida daquele casal. Que eles fossem lembrados, que eles fossem fecundos e que eles fossem abençoados. E foi isso que aconteceu. E o casamento é sempre uma bênção por causa disso, porque o casamento nos faz melhor. O casamento faz com que as moças que agora se tornam mulheres sejam afamadas, sejam abençoadas e sejam lembradas. O casamento faz com que os homens sejam ainda mais lembrados, prósperos e abençoados. E por todos os sentidos possíveis o casamento é uma bênção. E essa história tem que terminar com um casamento, não tem como. Porque essa história de amor, e toda história de amor, precisa necessariamente terminar com um casamento. Mas se você ainda não tem, agora, levando esse assunto um pouco para o lado dos jovens, dos nossos jovens, se você ainda não tem um grande amor, peça a Deus que lhe dê. E peça a Deus que te dê a mesma disposição que deu a Boaz, para que você se sacrifique por esse amor. E para que você viva esse grande amor na presença de Deus. Mas o casamento é algo que precisa fazer parte da vida de todos nós. Não existe essa felicidade plena na vida de um homem e de uma mulher, se não for através do casamento. Porque o casamento é uma bênção de Deus. É abençoado por Deus, é autorizado por Deus, é a ideia de Deus. E aquele povo na porta da cidade sabia disso. Então quando eles viram que Boaz estava disposto e assumiu o compromisso de tomar Ruth como esposa, eles agradecem a Deus, eles pedem a Deus uma bênção sobre a vida daquele casal, e eles abençoam aquele casamento. E a história então se desdobra a partir daí em algo ainda muito mais extraordinário. O casamento acontece. O texto não entra em detalhes para contar como foi isso, mas eu imagino uma festa de no mínimo um mês. Muita festa, muito barulho, muita alegria, muito contentamento. E o resultado foi que, algum tempo depois, não muito tempo depois, o Senhor lhe suscita um descendente. Ai, que bênção. Um resgate, um casamento e um descendente. Sabe o que um descendente significa? Sabe o que um filho significa? Um filho significa um voto em favor do futuro. Porque todas as vezes em que o Senhor nos permite ter filhos, as nossas esperanças são renovadas. Nós depositamos, isso é justo, é lícito, e nós devemos trabalhar com sabedoria isso ao longo da vida, com a mente dos nossos filhos, mas nós depositamos nos nossos filhos a esperança de ver coisas realizadas na vida deles que ainda não se cumpriram nas nossas. Nós prospectamos a vida e prospectamos a eternidade através da vida dos nossos filhos. O salmista diz que os nossos filhos são flechas que nós lançamos para frente. Eles vão chegar onde nós não chegamos. Filhos são bênção do Senhor. E eu me empolgo quando eu falo de filho, porque eu entendo que filho tem que ser algo maravilhoso na vida de um casal. Não é um peso, não é uma dificuldade, não é um elemento para sua preocupação excessiva e de tal maneira que te coloque em pânico, que você nem queira filhos. Filhos são bênção do Senhor. E especialmente neste caso aqui, este filho, ele vem não só para suscitar e fazer com que permaneça o nome de Malom, que era o esposo de Ruth, mas ele vem também para ligar Malom, para ligar Ruth
e para ligar Boaz com o grande redentor das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Porque este filho que vai receber o nome de Obed, ele é quem vai gerar Jessé, pai de Davi. E através da descendência, da linhagem de Davi, nós temos duas pessoas extremamente importantes no Novo Testamento: José e Maria, especialmente Maria, a mãe de Jesus, ambos da tribo de Judá, descendentes de Davi, descendente de Obed, descendente de Boaz, de Malom por levirato e de Rute. Esse descendente é a garantia da bênção na eternidade. Esse descendente representa a esperança messiânica para aquele povo lá. Esse descendente no coração de Malom e de Rute, ainda que eles não soubessem quem seria este descendente, mas eles imaginavam e eles sonhavam, como todo judeu e toda família hebreia, sempre quando nascia-lhes um filho, eles esperavam o cumprimento da profecia. Lembra do que está lá em Gênesis capítulo 3? O Senhor prometeu ao casal que havia pecado e estava diante do enfrentamento de todas as punições decorrentes do pecado. O Senhor disse ao homem e à mulher: da semente da mulher eu vou levantar um que esmagará a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. E a partir dessa promessa, todo filho que nasceu de um judeu, sobre a cabeça dele pesava e era lançada a esperança dos seus pais de que esse filho fosse finalmente o Messias, o Salvador, o resgatador, aquele que traria a alegria de volta, que traria a esperança, aquele que pagaria a dívida impagável. E então este casal tem uma alegria muito grande, porque ao receber esse filho, eles não só viram cumprida a necessidade do levirato, e então a preservação do nome daquela família, mas sobre ele, eles lançavam a expectativa daquilo que Deus havia prometido. Filhos são dádivas de Deus. Filhos completam a alegria do casamento. E aqui eu preciso fazer um parêntese, abrir e deixar isso que eu gosto sempre de comentar. O filho nem precisa ser biológico. Para Malom, que já tinha morrido, ele não era biológico. Para Noemi, já pensou quem é Obed para Noemi? Obed para Noemi não tem nenhuma ligação sanguínea com ela. É filho de Rute, que é uma moabita estrangeira, não é filho de Noemi. E é filho de Boaz, um parente distante. Mas Noemi, se você ver nesse texto, vai receber esse filho no seu regaço e vai cuidar desta criança, porque é seu neto. É assim que nós somos de Deus também. Somos filhos por adoção. Filhos são dádivas do Senhor. Venha do seu sangue, ou venha do sangue de outro. Filhos são dádivas de Deus. Abra o seu coração e aprenda a amar além do sangue. Porque é assim que Cristo nos amou. Nos amou além do sangue do seu Filho. Porque Ele nos fez família dele. Somos filhos de Deus. Ele colocou o Espírito dele dentro do nosso espírito para dizer Abba, ou para nos fazer clamar e dizer Paizinho, para que nós tivéssemos certeza de que realmente somos filhos de Deus. O resgate do Senhor é perfeito. É no coração, é na alma, é na família, é na vida. Filhos são dádivas do Senhor. Filhos são bênção, prospecção do futuro, alegria no presente, esperança de novas histórias, de novas realizações. E os filhos precisam de um ambiente de amor para que eles cresçam saudáveis e confiantes no Deus que os deu e nos pais que o Senhor responsabilizou de cuidar e de criar. Essa história é uma história de amor completa e perfeita, porque tem tudo isso dentro dessa história. E eu quero concluir essa história que termina com uma genealogia, e eu já citei, mas quero repeti-la para vocês no final. Mas eu quero concluir essa história chamando à memória de vocês uma recordação importante. Lembram que quando nós estudamos a primeira mensagem no livro de Ruth, eu dei o significado do nome de Malom e de Quilion? Vocês lembram qual era o significado? Especialmente de Malom. O significado do nome de Malom é enfermo. Eu quero juntar esses três nomes para mostrar algo muito bonito para vocês.
O nome de Malom era enfermo. E o resultado foi que ele morreu. Em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Doença no coração e na alma e morte. Nós somos Malom. Nós somos Malom. Apareceu nessa história um segundo personagem chamado Boaz. E sabe qual é o significado do nome de Boaz? Nele reside a força. Nele reside a rapidez. Nele reside a agilidade. Em resumo, ele é capaz. É isso que significa esse nome Boaz. Ele é capaz. Sobre a nossa doença, Deus enviou um resgatador que se chama Ele é capaz. E o resultado disso foi um filho que se chama Obed. E o nome de Obed é aquele que vive para servir. Em Cristo Jesus, nós passamos de enfermos e doentes para aqueles que podem servir. Porque aquele que é capaz fez tudo que eu nunca fui capaz de fazer. Ele me amou, Ele me resgatou, Ele pagou o preço pela minha vida, Ele me concedeu uma nova vida, Ele me deu uma herança e Ele me dispôs para servir. É assim que corre a história de Deus. É assim que a história do Filho de Deus aconteceu. Porque a partir então deste Obed, nós vamos ter uma longa família. E quando você lê a genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, você vai encontrar todos esses 10 nomes que são citados aí. Voltando lá atrás em Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Apareceu alguma curiosidade aí? Não apareceu o nome nem de Elimeleque e nem o nome de Malom. Porque para efeitos familiares, documentais, naquela cultura e naquele tempo, Obed é de Malom e de Elimeleque. Mas para efeito da linhagem do Senhor Jesus, Deus decidiu contemplar a Boaz, que fez o sacrifício. E o nome que vai para a linhagem não é o nome de Malom, mas é o nome de Boaz. Sabe por quê? Porque sobre o nome do enfermo, o Senhor escreve o nome daquele que é capaz. Sobre o meu nome e o seu nome, e todos os nossos pecados, e todas as nossas culpas, Deus escreveu o nome de Jesus. E isso põe fim a toda a sua dívida diante de Deus. Isso nos justifica de todos os nossos pecados, porque o sacrifício de Cristo foi absolutamente suficiente para nos limpar, nos purificar e nos guardar como herdeiros do Senhor por toda a eternidade. Portanto, eu quero deixar algumas aplicações para vocês dizendo o seguinte. Primeiramente, a sua vida tem valor para Deus. Essa história é a história de uma família comum que foi resgatada e foi salva. E através dessa família comum, Deus escreveu uma história singular e gloriosa. A sua vida tem valor. Nós vivemos num tempo em que as pessoas sofrem de depressão e muitas delas tiram a própria vida achando que não existe absolutamente nada na vida delas. E toda a história da palavra de Deus mostra que a minha vida, a sua vida, fazem parte de um plano lindo e perfeito de Deus. Portanto, aquilo que normalmente nós consideramos ser o fim na nossa história, para Deus não passa de uma introdução para iniciar uma história muito mais bonita do que você jamais sonhou para a sua história. Eu duvido que Noemi, quando casou-se com Malom, ela imaginava a história linda que Deus ia escrever. E eu imagino que quando Malom morreu, ela imaginou que aquilo era o fim. Mas Deus mostrou que aquilo na realidade era o começo. Talvez você está vivendo um momento tão difícil que você pense, é o fim da minha história.
Mas a mensagem do Senhor para a sua vida, para o nosso coração nessa noite é: os momentos de crise, as dificuldades da nossa vida, os dramas, não são para ser o fim da nossa história, mas eles são para ser o início de uma linda história de Deus na nossa vida. O que precisa acontecer? É necessário que eu confie em Deus, é necessário que eu dependa de Deus, é necessário que eu encontre o Senhor nos campos desta vida. Abrace o meu resgatador, faça como Ruth fez, suplique ao Senhor: Senhor, eu preciso do resgate, eu preciso que o Senhor resgate a minha história, salve a minha vida, transforme a minha história. Você tem valor para Deus, confie nisso, a sua vida tem valor, faz parte de um plano de Deus. Não desista de você, e não desista da sua família, e não desista da sua vida, mas confie em Deus. Para Deus não há impossibilidades. Para a gente que é homem existe impossibilidade. A gente olha para uma circunstância e diz: não tem mais jeito. E Deus olha: você que pensa. Você que pensa. Para Deus há sempre um caminho. Para Deus há sempre possibilidade. E Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Então, viva na perspectiva da eternidade. Coloque os teus olhos na eternidade. E não fica pondo fim na sua história diante das crises, mas olhe para a eternidade e confie em Deus, e caminhe, e trabalhe, e lute, confiando que Deus há de fazer um caminho perfeito por onde você vai passar. O salmista diz: o caminho do Senhor é perfeito. Tem luta, tem pedra, tem dificuldade, tem sofrimento, tem, mas esse caminho de Deus é perfeito, eu preciso confiar nisso. O amor de Deus por mim jamais acaba, e nada pode me separar do Senhor. Então confia nesse amor de Deus. Talvez você chegou hoje aqui pela primeira vez, ou nem tinha planejado vir aqui hoje, mas você veio aqui hoje para ouvir o que o Senhor tem a dizer para você, e o que o Senhor tem a dizer para você é que Ele tem uma história linda para você. Não é o fim, nenhuma luta, nenhum problema é o fim, mas quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, e nos rendemos a Ele, que é o nosso resgatador, uma história linda se desenvolve a partir das nossas crises. E aquilo que começou com 3 mortes, termina com o nascimento da esperança que é Obed para eles. O livro começa com morte e termina com vida. Começa com crise e termina com alegria. Começa com escassez e termina com abundância. O livro começa com um sentimento de fim e termina com um sentimento de início de uma história nova, grande e perfeita. E assim é na nossa vida. Tem uma expressão que diz: o melhor de Deus está por vir. Já ouviram isso? Tem até música. Deixa eu fazer 2 considerações sobre essa expressão. Para eles, o melhor de Deus ainda estava por vir, porque eles estavam aguardando o Messias. Para nós, o melhor de Deus já veio. Talvez você ainda não está provando e nem vivendo o melhor de Deus, porque você está vivendo longe de Jesus. Mas quando temos o Senhor Jesus em nosso coração, Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aqui é o começo da plenitude que nós vamos desfrutar na eternidade. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você deixe que esta história de amor mova o seu coração. E o meu convite a você, diante dessa história, é que você faça uma releitura da sua história. E considere o quanto você precisa de Cristo. Nós todos precisamos. Para você que já é crente, que tem buscado e servido ao Senhor, não deixe que as situações difíceis constranjam você a tal ponto que você pense que é o fim. Lembra, com o Senhor há sempre esperança. Para você que está aqui a primeira vez, deixa eu dizer algo para você muito importante. O Senhor tem uma história linda para a sua vida. E não é uma história de prosperidade comercial, não é uma história de prosperidade financeira, não é uma história relacionada com as coisas desse mundo, mas é uma história relacionada com a eternidade. Se você passar a sua vida inteira tendo sucesso em todas as coisas desse mundo, sem se preocupar com a eternidade, você não passa de uma pessoa que foi irresponsável e que fracassou no ponto mais importante da nossa história, que é a eternidade. Esse resgate todo realizado por Jesus não foi para fazer você uma pessoa rica sobre essa terra. Não foi para você uma pessoa saudável, que não tem doença. Esse resgate da cruz do Calvário não foi simplesmente para ajustar algumas questões psicológicas da sua vida. O resgate da cruz do Calvário
foi para nos dar acesso a uma vida eterna, que não é conquistado por méritos, não pode ser conquistado por boas ações, por boas obras, muito menos por sacrifícios seus, porque o compromisso e a dívida que temos diante de Deus é impagável para nós. Quando Cristo pagou essa dívida lá na cruz, foi para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade como família de Deus. Você não pode perder essa bênção e nem essa linda história. Por isso é necessário que você creia em Jesus Cristo, que você renda a sua vida completamente a Ele, e que você confie na direção dEle para o seu coração. Que você ouça o que Deus tem falado com você hoje, e ouvindo, que você se renda ao Senhor Jesus. Vamos ficar em pé.